O lançamento do livro O Lugar de Incertezas, da EAD, Contradições entre a Política Pública e a Oferta de Ensino no País, acontece nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, na Livraria Leitura. Por isso, no Sala de hoje, nós convidamos a autora da obra, professora Josi Bastos. Muito obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Robert, por esse espaço e novamente enfatizo a importância da TV UFMA nesse lugar de troca de conhecimento e de informações. Perfeito. Eu começo já perguntando, professora, qual que é o ponto de partida da sua obra? O que motivou a sua observação inicial para construir, né, esse livro? Então, eu tenho uma experiência com a educação à distância aqui na Universidade Federal do Maranhão e a partir dessa experiência, inclusive preparando profissionais para atuarem com os recursos audiovisuais, a partir dessa experiência eu tive, então, inúmeros questionamentos em relação à implementação. Porque a gente fez uma pesquisa em alguns polos e a gente percebeu que o que era produzido e o que era gravado na capital, em São Luís, não chegava nos polos do interior. E aí, a partir deste questionamento, então, eu adentrei ao programa de pós-graduação em políticas públicas da UFMA para fazer o doutorado. Então, trabalhei esse objeto de investigação para discutir a política pública da educação à distância no Brasil, tendo como objeto empírico a nossa experiência aqui na Universidade Federal do Maranhão. Bom, então a gente tem um ponto de partida, agora qual que é o ponto de chegada? O que a senhora pretende comunicar através do seu livro? Olha só, Robert, nós estamos hoje passando por um imperativo do uso das tecnologias em todas as áreas, né? Vamos pensar aqui no trabalho e na educação também. Então, essa obra ela pode ser importante para a gente analisar de forma crítica como que se estabelece essa política pública quando ela é implementada em diferentes regiões socioeconômicas. Então, ele vai mostrar, por exemplo, nesse livro, como é que isso aconteceu aqui no estado do Maranhão. Na capital, tendo a UFMA como instituição de ensino superior e o programa Universidade Aberta do Brasil, que é o programa que ele é implementado nas universidades públicas, né, federais, e nos polos do interior. Então, como é que isso acontece quando você vai implementar? Como é que está o percurso escolar desse aluno? Como é que está essa instituição de ensino que recebe esses recursos no interior? Eles estão preparados para isso? Qual é a relação dos recursos telemáticos dessas regiões? Então, a partir de entrevistas, desse olhar mais apurado, de registros, de fotos, a gente tem condições de estabelecer uma análise mais aprofundada, mais madura a respeito disso. Agora, professora, esse livro é fruto de suas observações acadêmicas, né? Fruto de um estudo de doutorado. E na ciência a gente tem aquela ideia de que o pesquisador precisa se afastar um pouco do seu objeto de pesquisa para poder fazer essa análise. Só que a senhora também é professora, se viu nesse momento de pandemia em que a senhora se viu ainda mais obrigada a implementar essa questão digital nas suas aulas. Houve um momento em que a Josi pesquisadora se confundiu, dialogou com a Josi professora também? Eu acho que, na verdade, Robert, me auxiliou, me ajudou nesse processo, né? Porque como eu já conhecia esses desafios, né, nas dimensões que foram avaliadas durante a pesquisa, eu utilizei isso muito com os meus alunos em sala de aula. Então, a primeira coisa que eu perguntava para eles, eu fazia meio que um diagnóstico, né? Como é que era essa relação da tecnologia com esse aluno? Esse aluno tinha suporte? Como é que era na casa dele? Ele voltou para o interior? Ele estava aqui na capital? Né? Qual era o percurso, a relação, a aproximação desse aluno com a tecnologia? Então, isso para mim foi fundamental para eu construir o quê? Estratégias de comunicação, de aprendizagem com ele. Então, acaba que a pesquisadora, por eu trabalhar nessa área da docência, né, do ensino, ele me auxiliou nesse processo de aproximação com essa audiência específica, no caso, os alunos, né? Perfeito. Josi, como que as pessoas podem ter acesso ao seu livro? Ele está aberto em plataformas digitais também, de literatura? Como é que faz para as pessoas terem acesso à obra? Olha, a obra ela está sim disponível nas plataformas digitais e ela também vai estar disponível na Livraria Leitura, onde vai ocorrer então o lançamento do livro, né, às 7 horas da noite, com a presença da coordenadora do programa de pós-graduação em políticas públicas da universidade, dos professores, aqui outros professores e alunos, tá? Podem adquirir comigo também, porque eu tenho exemplares, e aqui na universidade eu vou disponibilizar em alguns lugares, como na Biblioteca Central e no próprio programa de pós-graduação em políticas públicas. Bom, a última pergunta que eu ia fazer era justamente isso, né, para a senhora fazer um convite para as pessoas, a senhora já fez, a senhora pode complementar dizendo o que as pessoas podem esperar, os alunos, né, as pessoas que forem ler a sua obra podem esperar a partir da análise, né, do seu estudo de doutorado. Sim. Então, vai ser um momento importante, eu acho que é um momento de aprendizado, né, para todos.
então vai ter minha escuta, né? Uma fala minha mais madura a respeito disso, que eu vou mostrar esse meu percurso, né? As pessoas que foram entrevistadas, da importância disso para a gente discutir de forma crítica essa política pública aqui no Brasil. As pessoas, os sujeitos que participaram dessa pesquisa vão estar presentes. Então, eu acho que é um momento de construção. Todos estão convidados às 7 horas da noite na Livraria Leitura. Perfeito. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por conversar com a gente, viu? Então, obrigada, Robert. Obrigada mais uma vez à TV UFMA. É isso aí. Ana, é com você.